Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos falando a respeito de medo. Isso foi uma proposta que fiz lá com o pessoal do meu grupo de apoio no Facebook e toda semana eu venho aqui falando a respeito de um medo que as pessoas acabaram postando lá no grupo e eu aproveitei isso para fazer os vídeos e, claro, isso acaba esclarecendo a maioria das pessoas, tá? A série de vídeos chama-se Você tem medo de quê? E hoje o vídeo fala de uma dúvida que foi postada lá na nossa comunidade sobre perdão. A dúvida da pessoa é eu tenho medo de não conseguir perdoar. Isso mesmo. Esse tema perdão é algo assim tão extenso, tão bacana da gente discorrer ele aqui, mas eu vou tentar seguir essa linha de vídeos curtos até para a gente sintetizar. Se vocês acharem interessante, vocês colocam aqui embaixo nas questões se vocês querem outros vídeos falando sobre perdão, porque o tema é bastante extenso, né? Então, hoje eu vou dar uma ideia, tá? Uma ideia mais central, uma ideia mais focada a respeito de medo de não conseguir perdoar. Ok? Então, vamos lá. É interessante para você que fez essa pergunta e para vocês que têm a mesma dificuldade, é um ponto de vista. É isso que eu sempre falo para as pessoas. O mundo é um ponto de vista. Então, o meu papel é tentar mostrar todos os lados e todos os aspectos que a vida traz para a gente e que se a gente olhar de uma pequena maneira diferente, a gente pode estar interpretando de uma outra maneira e, claro, resolvendo a maioria dos problemas que aparecem na nossa vida. No caso do perdão, as pessoas acabam, de certa maneira, colocando o foco de atenção fora de si. Ou seja, eu tenho ou eu preciso perdoar o outro. Quando você coloca o perdão dessa forma, ou quando você encara o perdão dessa maneira, primeiro que você está dando o seu poder de decidir na sua vida para outra pessoa. Ou seja, se você precisa perdoar a pessoa, é porque de alguma maneira a pessoa te influenciou e te controla emocionalmente e todo o demais, tá? Então, a pergunta que eu faço para você que tem essa dúvida, e é a pergunta que você tem que se fazer, por que você precisa perdoar a pessoa? Já perguntou? Já se fez essa pergunta? Por que eu preciso perdoar a pessoa ou por que eu preciso perdoar alguém? Isso, exatamente. O interessante é que a gente acaba não fazendo essas perguntas para nós mesmos. A maioria das respostas estão conosco. Se fizermos mais perguntas para nós, mais respostas nós teremos. Quando você coloca a questão do perdão nesses termos que eu estou passando para você, você acaba percebendo que se você precisa perdoar alguém, é provavelmente porque esse alguém te fez algo, teve algum ato, alguma atitude que te deixou mal, ou alguém te ofendeu, ou alguém fez algo que te desagradou, ou qualquer coisa desse tipo. Então, a pessoa fez X, a pessoa fez Y para mim, e isso me desagradou. Como isso me desagradou, e eu fiquei com raiva, eu fiquei sentida, eu fiquei magoada. Então, eu preciso perdoar esse mal que ela fez, eu preciso perdoar esse erro que ela cometeu. Mas vamos lá. O que eu queria dizer para vocês é assim. O que a pessoa fez para você é apenas uma interpretação sua da realidade. Eu vou explicar isso para você.
Por que eu falo isso? Porque o mundo é uma interpretação. Dependendo da forma com que a gente interpreta os estímulos externos, a gente se sente bem ou a gente se sente mal. A maneira de você interpretar as coisas que te acontecem é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, assim, as pessoas fazem o que fazem porque elas só sabem fazer aquilo que elas fazem, da maneira dela. Então, eu queria que você começasse a pensar nisso. Se a pessoa agiu de determinada forma em relação a você, ela só fez isso ou ela só teve essa determinada atitude porque é a única maneira que ela sabe fazer. Exatamente. É interessante porque às vezes a gente fica pensando, ela fez aquilo para me provocar. Ela fez aquilo de propósito. Ela sempre faz isso para me tirar do sério. Mas isso é uma interpretação que nós fazemos acerca do comportamento da pessoa. Então, assim, a pessoa faz o que ela faz naturalmente. Ela é daquele jeito, então ela vai fazer daquela forma. Se você começar a entender isso, você vai começar a entender que talvez o que ela fez nem foi para te desagradar você. Nem foi para te desagradar. Apenas foi um comportamento natural que ela tem dentro daquela determinada situação. Então eu estou querendo dizer para você que ela está certa em fazer o que ela faz? Não. Ela está certa em fazer o que ela faz para ela. Mas se o que ela faz está em desacordo com aquilo que você acha correto, é outra história. Então, assim, a gente precisa tirar a intenção da situação. Qual foi a intenção da pessoa quando ela fez algo que você julga necessário perdoar? É isso que você tem que se perguntar. Por que ela faria isso? Quando você julga a pessoa baseado naquilo que você acha certo ou errado, você está cometendo um erro muito grande, porque, como diriam, você está medindo a pessoa com a sua régua, não com a régua da pessoa. Então, você tem determinadas condutas de comportamento. Só que as suas condutas de comportamento não são as mesmas condutas de comportamento da outra pessoa. Então, é interessante notar que, às vezes, a pessoa nem sabe que ela fez algo que te chateou, ou que ela fez alguma coisa que te magoou. Isso que é interessante. Às vezes as pessoas só fazem aquilo que sabem fazer, e nós interpretamos dessa maneira. Ela fez isso porque ela quis me magoar. Tá? Então, esse é um ponto de vista que eu queria que você observasse. Tá? Agora, especificamente falando do dependente químico, até porque o nosso grupo fala de codependência e os dependentes químicos familiares, se você julga o seu familiar dependente químico pelas atitudes que ele tem, como se ele fosse uma pessoa normal, então você já está cometendo um outro erro. Por quê? Se você não sabe, o dependente químico tem o jeito característico dele de ser. Ele não segue as mesmas condutas emocionais, comportamentais, do que pessoas que não usam drogas. Então, você esperar um comportamento que, teoricamente, você acha adequado de um dependente químico é insanidade sua. Tá entendendo? Então, assim, você tem que começar a tentar entender o porquê a pessoa faz o que faz. Quando você começar a entender por que a pessoa faz o que faz, você começa a sair dessa necessidade que estão me provocando, estão fazendo mal para mim.
Se você entender, a pessoa age dessa maneira porque ela é assim mesmo, isso já resolve 50% do seu problema. Tá entendendo? Então, assim, não adianta você querer que a pessoa faça o que você quer que ela faça. Ela tem o jeito dela, a forma de lidar num relacionamento, a forma de ser dela como um dependente químico. Entende? Então, assim, se você fica magoada, é mais um problema seu com você mesmo de interpretar o outro do que o próprio outro. Como eu disse, às vezes a pessoa fez algo e nem sabe que isso te feriu. Tá? Aí você fala assim, mas então você está querendo dizer que a pessoa pode fazer o que ela quiser, que está tudo bem. Não, não é nada disso. Eu vou te dar aqui o que você pode fazer para resolver o seu problema de conseguir perdoar ou não. Tá bom? Primeiro, eu acho que você tem que esquecer essa história de perdoar. Por quê? Porque você não tem que perdoar ninguém. Por que você tem que perdoar alguém? Você só perdoa alguém se você acha que alguém te fez um mal proposital. Se você entende a outra pessoa, você já não precisa mais perdoar a outra pessoa. Você só precisa entendê-la. Quando você entende a pessoa, você vai falar assim, a pessoa veio e me roubou. Então, eu vou deixar para lá? Não. Eu não estou dizendo para você deixar para lá. Eu estou querendo dizer assim, a atitude que a pessoa teve em relação a você foi desagradável para você? Legal. Então, o que você deve fazer? Não entra na mágoa, não. A pessoa foi capaz de fazer isso. Então, isso é um aviso para você não permitir que ela faça de novo. A pessoa está te ensinando como tratá-la. Mas a pessoa que eu me relaciono me trata mal e eu fico magoada. Não fica magoada. Só não permita que ela te trate mal mais. Agora, se você permite que ela te trata mal e você fica magoada, a culpa não é dela. A culpa é sua que permitiu que ela te tratasse mal. Então, a pessoa te tratou mal uma vez. Você vai, analisa. Por que ela me tratou mal? Porque ela não é muito boa da cabeça, é o jeito dela. Legal. Você entende, mas o fato de você entender não quer dizer que você aceita. Entendeu a diferença? Entendo a pessoa, mas não aceito isso para mim. Quando você faz essa jogada mental dentro de você, isso tudo, você não precisa perdoar ninguém. Porque você entendeu quem é a pessoa, do que ela é capaz de fazer, e aí entra você a decisão de permitir que isso repita ou não na sua vida. Você vai permitir que a pessoa faça novamente? A culpa não é dela, a culpa é sua. Entendeu? Então, assim, sai dessa história de perdoar. Tá? Existem outras questões que a gente pode colocar aqui. Agora, para terminar o vídeo, e até para não ficar tão extenso, eu quero te dar uma super dica. Normalmente, quem tem essa sensação que eu preciso perdoar o outro, normalmente é uma pessoa que ficou magoada. É uma pessoa que tem mágoa dentro de si das pessoas. Eu vou te falar uma coisa. Mágoa é algo que só faz mal para você. A outra pessoa nem sabe que você sente mágoa, nem sabe do que você está sentindo. Como eu disse, às vezes ela nem sabe que fez algo contra você. Então, assim, se você tem mágoa, todo o mal que essa mágoa causa é só para você. Olha só, mágoa também pode ser entendida como má água. Má água. Mágoa, má água. O que é uma má água? É uma água que apodrece? É uma água que fede? É uma água que perde a vida? Se você parar para pensar, um rio que corre
ele tem uma água que se movimenta, não é uma água parada. As águas dos rios são boas até para beber se você for na beira do rio. Agora, um lago parado, com aquela água estagnada, ele tem uma má água. Então, você permite que dentro de você, tendo essa mágoa, você comece a adoecer, e isso a gente fala muito em metafísica da saúde, aquelas coisas, daquilo que você pensa e as doenças relacionadas a isso. Então, assim, para finalizar o vídeo, esqueça esse lance de perdoar e tente entender o outro para você não criar mágoas. Normalmente, a maioria das pessoas que tem câncer é derivado das mágoas que ela teve na vida e que ela não conseguiu resolver, que ela não conseguiu perdoar. Mas hoje eu tenho certeza que você, a partir disso que a gente conversou, você vai repensar tudo isso e entender que você não precisa perdoar ninguém, porque você não precisa ter mágoa de ninguém, porque você entende a pessoa e você a aceita ou não. Isso é uma escolha sua. Ok? Muito obrigado. Esse é o vídeo que fala sobre medo de não conseguir perdoar. Um grande abraço a vocês. Até o próximo vídeo e que Deus continue abençoando a nossa vida e trazendo aquela prosperidade que a gente sempre precisa e que a gente merece e tem feito por onde. Ok? Um grande abraço a vocês. Até o próximo vídeo.